Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Eterno para todo sempre. Domingo de Páscoa. Glória a Deus. O nosso Jesus, ele se entregou por nós como um cordeiro imaculado, um cordeiro santo, um perfeito sacrifício para a humanidade, para reconciliar a humanidade com o Criador, glória a Deus, consigo mesmo. Jesus, ele morre numa sexta-feira, por volta do meio-dia. Tem um grande significado. Ele entrega o Espírito ao Pai, glória a Deus, e diz que desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas, escuridão sobre a terra. Diz a Escritura Sagrada que muitos corpos dos santos que tinha mortos, né? Eles ressuscitaram quando Jesus morre. E diz o versículo mais abaixo que quando Jesus ele ressuscita, glória a Deus, olha aí, quando Jesus ele ressuscita, na manhã do primeiro dia, glória a Deus, da semana, que é o domingo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, diz que quando Jesus ressuscita, a terra se racha, e muitos corpos também dos santos, que morreram acreditando em Deus, aqueles que morreram acreditando no Senhor, glória a Deus, ele sai pelas cidades, aleluia, e muitos dos seus parentes, seus amigos que os conheciam, os viram, aleluia, ressuscitados. Jesus, ele ressuscita, ele aparece para Maria Madalena, louvado seja Deus, a qual no primeiro dia da semana era o costume dos hebreus, né? Louvado seja Deus, de ir, aleluia, a tumba para limpar, para levar perfumes e aromas, louvado seja Deus. Mas diz que antes que elas entram na tumba, louvado seja Deus, ali onde Jesus estava, glória a Deus, diz o anjo do Senhor, glória a Deus, a quem buscai? Buscai a Jesus Cristo de Nazaré, pois vedes, ele não está mais aqui, pois ele ressuscitou, glória a Deus, aleluia, aleluia. O anjo diz para elas, e de repente, ela vê um homem, ela pensando que era o hortelã, que era o homem que cuidava da plantação do jardim ali do Getsemane, louvado seja Deus. Ela começa a ter um diálogo com este homem, e ela não percebe que este homem, aleluia, é Jesus ressurreto, glória a Deus, aleluia. E ela começa a falar e perguntar para este homem: onde puseram o meu Senhor? Diga onde colocar o corpo de Jesus que eu vou buscar. E de repente ele começa a falar com Maria e chama ela pelo nome, louvado seja Deus, e diga: Maria. Automaticamente os olhos de Maria são abertos e ela reconhece que é Yeshua, que é o Jesus de Nazaré, aleluia. E ela diz Rabone, quer dizer mestre, uma palavra aramaica, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E ele diz, e ela o adora, e ele diz para ela: não me detenha, mas vai, avisa os meus irmãos, glória a Deus, que vão para a Galileia, e lá eu o vereis, louvado seja Deus. Jesus passa cerca de 40 dias ainda na terra, orientando os discípulos, falando com os discípulos, e aparecendo por cerca, prova inefutável, glória a Deus, que comprova, aleluia, que Jesus ele morreu, ele ressuscitou, que cerca de 500 pessoas, por espaço de 40 dias, ele aparece por cerca de 500 pessoas, isso está relatado em Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor. Ele aparece por cerca de 500 pessoas, a qual a maioria delas, todas elas conheciam o Senhor. Certamente ele aparece também, aleluia, fala com a sua família,
sua família terrena, louvado seja Deus, porque Jesus ele tinha duas naturezas, uma espiritual, uma celestial, a outra terrena. Ele aparece, aleluia, louvado seja o nome do Eterno, para a sua família, e certamente seus irmãos viam, seus irmãos que não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Machia, quer dizer, o ungido de Deus, aleluia, ungido do Eterno, glória a Deus. Aí foi aonde os seus irmãos eles se convertem, como Tiago, louvado seja Deus, que escreve a epístola a Tiago, epístola de Tiago. Ele não ousa colocar assim, eu sou irmão de Jesus, não, ele diz, ele escreve, eu, Tiago, servo do Senhor, servo de Jesus. A mesma coisa, louvado seja Deus, Judas, glória a Deus, Judas também, irmão do Senhor, ele escreve a epístola de Judas. Se converteram, aleluia, louvado seja Deus, após ver o seu irmão morreu, eles viram Jesus morto na cruz do Calvário, mas glória a Deus, Jesus ressuscitou, e eles puderam ver o seu irmão ressuscitado. Jesus aparece por cerca de 500 pessoas, e diz a Escritura agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante, glória a Deus, que Jesus agora está no monte, no Berto de Betânia, onde mora Lázaro, o amigo de Jesus. Lázaro era o amigo de Jesus. Eita, que coisa boa ter um bom amigo, uma boa amiga. Louvado seja o nome do Eterno. A família de Lázaro era amiga de Jesus, amigos de Jesus. Glória a Deus. Ele aparece para o seu discípulo no monte. Glória, louvado seja o nome, esse chamado Monte da Transfiguração. Glória a Deus. E lá eles estão todos observando, vendo a Jesus de Nazaré. E Jesus começa a falar com eles. E Jesus falando com eles, louvado seja Deus, pode pesquisar, observar em Atos capítulo 3, 2 em diante. Diz a Escritura Sagrada, capítulo 1 e 2, louvado seja Deus. Capítulo 1. Diz a Escritura Sagrada que, e Jesus falando com eles, de repente Jesus começa a flutuar. Jesus começa a subir aos céus. E diz a Escritura Sagrada que Jesus subido aos céus, uma nuvem o ocultou deles ver a Jesus Cristo. Mas diz que quando Jesus está oculto diante deles, diz que dois seres celestiais se colocam diante da presença daqueles homens e mulheres que acreditavam em Jesus, que acreditavam, a igreja que acreditam em o Senhor. E aqueles anjos celestiais, dois anjos dizendo para eles o seguinte: varões galileus, por que estáis atônitos, né? Por que estáis tristes, olhando para o alto? Porque estáis atônitos olhando para o alto? Porque esse mesmo Jesus que subiu ao alto, que foi recebido aos céus, olha aí, louvado seja o nome do Eterno, olha o Salmo de número 22, glória a Deus, olha aí a entrada de Jesus no céu, aleluia, o salmista já viu isso, milhares de anos antes do Messias nascer, antes de Jesus ser assunto aos céus. O Messias, Jesus, aleluia, ele entra no céu, glória a Deus. E Davi, ele vê essa cena maravilhosa que Deus permite. E os anjos diz, esse mesmo Jesus, que foi elevado aos céus, que subiu aos céus, que foi recebido aos céus, esse mesmo Jesus voltará. É uma promessa que está escrita em João capítulo 14, versículo 1, 2 e em diante, que na casa do Pai há muitas moradas, meu irmão. Jesus vai vir buscar a igreja, Jesus vai vir buscar, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas deu uma ordenança, aleluia, que ele viria buscar a igreja, para que onde ele estiver, nós estejássemos também. Já onde Jesus mora na casa do Pai. Esse é o lugar aonde eu vou morar pela bondade e misericórdia de Deus, não porque eu mereço, porque o que eu mereço, aleluia, Jesus não me dá o que eu mereço, mas ele me dá o que eu não mereço. O que eu não mereço é a salvação, que eu não mereço, você não merece, meu irmão, é a salvação, mas Jesus nos dá, Jesus nos comprou, Jesus, aleluia, e quer nos levar para o céu. Muito obrigado, aleluia, glória a Deus. Eu vou falar a palavra hebraica aqui, glória a Deus, Todá Yeshua, quer dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Todá Yeshua, Todá Yeshua, Todá Yeshua. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Que esse domingo de Páscoa seja uma bênção no seu lar, na sua casa, na sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã.
Glória a Deus. Deus te abençoe e te fortaleça. Fique com essa palavra da parte do Eterno. Senti vontade de gravar esse vídeo. Glória a Deus. Aleluia. Dentro desse veículo, dessa latinha. Louvado seja Deus. E enviar para vocês. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.